Como eu disse, nós temos pouco tempo, então vamos aproveitar. Eu vou fazer a coordenação da mesa. Eu vou ser um pouco rígido. Nós vamos dar 2 minutos para a fala e a ministra responde num bloco de 3 perguntas, tá bom? Ela quer ouvir. Por favor, eu quero passar a palavra. Quero agradecer a convocação, agradecer ao Movimento ACOBEM, que ajudou nessa fala do Movimento ACOBEM. E todos vocês presentes, aos chamados, quero dizer para a ministra Marta que tem comitiva da Paraíba, Chico César está ali, que tem comitiva da Bahia que está com voo atrasado mais de 3 horas, mas vamos chegar. E tem comitiva de São Paulo, várias partes do país e, com certeza, o Rio de Janeiro em peso. Ministra, a senhora tem aqui a nata da produção artística e cultural negra do país. Quero passar a palavra ao Rodrigo dos Santos. Boa tarde, meus amigos. Para mim é uma satisfação ver esse teatro lotado. Só queria pedir, por favor, para a gente liberar aqui esse espaço direito, porque foi uma solicitação do espaço. Boa tarde, ministra. Então, eu não vou me demorar na minha fala. Eu trouxe aqui 2 documentos para entregar à senhora. Um está relacionado a uma proposta de apoio às artes negras, que é voltada para as empresas estatais e privadas. Tá? E o documento que a gente acabou de elaborar no ACOBEM, depois do que houve com os editais, tivemos a reunião aqui no Rio de Janeiro, outras reuniões ocorreram pelo Brasil para discutir essa suspensão dos editais. O ACOBEM se reuniu e acabou elaborando um documento que, para a gente, é de suma importância, e é uma proposta para a implementação de uma política cultural de fomento para o amplo desenvolvimento das artes e culturas negras no Brasil. Eu vou dar uma lida rapidamente para apresentar para os colegas também, para a senhora, mas a senhora, de qualquer forma, vai ter acesso a esse documento posteriormente. Bom, o coletivo ACOBEM, composto por artistas, produtores e produtoras culturais negros e negras, residentes no estado do Rio de Janeiro, se reuniu com a proposta de pensar e viabilizar políticas culturais a nível municipal, estadual e federal que atendessem às demandas e necessidades de artistas, técnicos e público-alvo das artes e culturas de matrizes africanas. Percebendo que o momento histórico da vida política brasileira apresenta uma conjuntura de fatores, interesses e aberturas que também favorece o diálogo entre a comunidade artística negra e o governo, o ACOBEM aproveita o ensejo para apresentar minuta de proposta para a implementação de uma política cultural de fomento para o amplo desenvolvimento das artes e culturas negras, solicitando o apoio de Vossa Excelência para a efetivação dessa iniciativa. O objetivo da proposta, efetivamente, é a elaboração, aprovação e sanção de medidas que regulamentem e tornem obrigatória a destinação de 40% do orçamento geral do Ministério da Cultura para ações de fomento, promoção, desenvolvimento, preservação, difusão e criação de bens e serviços culturais, materiais e imateriais, identificados pela presença de matrizes culturais africanas que atendam primordial e exclusivamente às demandas de artistas, produtores e empreendedores culturais, sacerdotes e sacerdotisas, pesquisadores e pesquisadoras, educadores e educadoras afrodescendentes. Esclarecemos que nossa proposta se estende também para as verbas do Fundo Nacional de Cultura. O impacto cultural e sociopolítico da proposta. Nossa proposta visa atender às demandas e necessidades de criação, preservação, manutenção, formação e, sobretudo, de sobrevivência de artistas, produtores e empreendedores culturais, sacerdotes e sacerdotisas, pesquisadores e pesquisadoras, educadores e educadoras afrodescendentes na qualidade de criadores, provedores, mantenedores e difusores de bens e serviços culturais, materiais e imateriais de matrizes africanas. Por bens e serviços culturais de matrizes africanas, compreendemos todo o conjunto do patrimônio cultural, material e imaterial da sociedade brasileira que traga como identidade a memória da influência e da presença africana no Brasil. Assim, com efeito, serão contemplados como beneficiários diretos de nossa proposta: 1. Artistas de teatro, cinema e televisão, músicos, bailarinos, bailarinas, artistas circenses afrodescendentes.
grupos e companhias de artistas afrodescendentes de teatro, dança, música e circo, produtores, diretores, documentaristas, roteiristas, jornalistas e técnicos do audiovisual afrodescendentes, fotógrafos, artistas plásticos e performers afrodescendentes, redatores, escritores, poetas, pesquisadores e educadores afrodescendentes, museólogos, bibliotecários e arquivistas afrodescendentes, sacerdotes e sacerdotisas afrodescendentes de religiões matrizes africanas, terreiros de religiões matrizes africanas, comunidades quilombolas, mestres de culturas populares afrodescendentes, grupos e associações de capoeira, jongo, samba de roda, congado, blocos afro, maracatu, bumba meu boi, cavalo marinho, tambor de crioula, reinados, congadas, etc. Empreendedores culturais afrodescendentes, bibliotecas e museus com acervos temáticos voltados para a cultura negra. Pensamos também, ministro e colegas, na metodologia de acordo com a qual isso será aplicado. Eu peço perdão aos colegas que não estejam acompanhando a leitura, de fato é muito detalhe, mas a gente pode disponibilizar depois na página do ACOBEM o relatório completo para que vocês possam compreender a dimensão da proposta e o alcance que tenho certeza que vai representar todos nós. Portanto, metodologia. O direcionamento do aporte de 40% previsto em nossa proposta para o fomento ao amplo desenvolvimento das artes e das culturas negras no Brasil seria efetivado através das ações das secretarias, autarquias e fundações subordinadas ou vinculadas ao MINC, cada uma das quais elaborando prêmios e editais direcionados ao investimento de 40% de seus respectivos orçamentos em projetos artísticos e culturais de temática negra, propostos primordial e exclusivamente por realizadores afrodescendentes. Nós fizemos uma relação de todas as secretarias, autarquias e fundações que compõem o MINC, e para não estender mais na leitura do documento, eu vou pegar uma secretaria, uma autarquia e uma fundação para a gente ter ideia de como a comunidade artística, de como os agentes de cultura negra poderiam ser beneficiados com essa proposta. Então, por exemplo, a Secretaria de Fomento, a Secretaria de Articulação Institucional, por exemplo, beneficiaria, através desse aporte financeiro de 40%, os profissionais afrodescendentes da cultura, da comunicação e da educação com propostas envolvendo atividades interministeriais. A gente está pensando na cultura brasileira, mas a gente sabe que a cultura é uma questão de educação e de comunicação. A gente sabe como os meios de comunicação hoje em dia têm esse papel importante na formação do povo brasileiro. Nós acreditamos que a cultura negra, ela não está relacionada apenas a uma questão racial. Ela também está relacionada a uma questão epistemológica. E esse movimento já acontece dentro das universidades do Brasil e do mundo na proposta de viabilizar, elaborar e promover novas formas de ver o mundo que sejam alternativas à racionalidade conceitual. Para a gente é muito importante, porque temos certeza que todas essas culturas podem promover uma integração mais humana nesse sentido. Pensando nas autarquias, o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, poderia beneficiar a proposta de projetos de museus com acervos temáticos voltados para a cultura negra. E, por exemplo, a Funarte, para finalizar a leitura desse documento, a Funarte promoveria as ações de grupos e companhias de artistas afrodescendentes de teatro, dança, música e circo, fotógrafos, artistas plásticos, performers afrodescendentes, com projetos de criação, circulação de espetáculos, exposições, formação, capacitação prática e teórica. Finalizando, senhora ministra, por todos esses anos de luta para o desenvolvimento real das artes e das culturas negras no nosso país, a gente enfatiza que somente com ações dessa natureza que lograremos êxitos. Portanto, gostaríamos que a senhora entendesse que estamos aqui nos propondo a contribuir com o MINC, no sentido de implantarmos de fato uma política cultural de Estado, que seja honesta, inclusiva e verdadeiramente democrática. Então, eu entrego esse documento para a senhora, junto com o documento que ajudamos a colaborar, a elaborar, aqui para o Cobrinha também.
E, enfim, o ACOBEM havia levantado duas outras solicitações, duas questões a serem apresentadas para a senhora. A primeira está relacionada à suspensão dos editais. A gente queria saber como é que está o desenvolvimento do processo jurídico dessa história. E solicitar mais uma vez a presença de especialistas em cultura negra nas comissões de avaliação dos editais, nas comissões de seleção, que sejam negros e afrodescendentes. Enfim, eu acredito que os colegas possam reiterar também essas duas últimas propostas. Eu agradeço a atenção, perdão pela verborragia, mas as coisas têm que ser assim, bem... Eu esperava algum tipo de reivindicação da 40%, não. 40% não dá, né? Mas prioridade nas ações do MINC dá. Então, eu acho que nós tivemos um primeiro movimento que foram os editais. Que tivemos toda a problemática daquele desembargador e depois do juiz que não entendeu realmente qual era, ou aliás, talvez tenha entendido e não tenha, exatamente por isso mesmo tenha tentado impedir, né? Essa ideia, primeiro, veio pela constatação que na Lei Rouanet, o Norte e o Nordeste são bastante, não é prejudicados, porque não teria como levar lá, por isso que fica difícil, mas acaba sendo prejudicado porque o recurso acaba não chegando, né? Como estados, em relação a Sul e Sudeste. Os dados são realmente muito impressionantes, como chega pouco da Lei Rouanet nos estados, o que é muito, muito abaixo ao Norte, em relação ao Nordeste até. Mas aí eu fui tentar ver, difícil ver porque não se pede cor no Rouanet. Então você não sabe bem isso, porque não é um dado que exista. Mas quando você começa a ver as temáticas, aí dá para você perceber que as temáticas eram ínfimas. E os poucos que tinham esses temas eram aprovados ou não, mas tinha alguns aprovados, não sei bem quantos não eram aprovados, mas não tinham captação. Então não é porque na Rouanet você pode ser aprovado, mas aprovado é uma parte, depois tem que arrumar o dinheiro de patrocínio. E aí não conseguiam captar o seu patrocínio. A partir dessa constatação, eu pensei, tem que fazer alguma coisa que não tem que passar por esse processo. Tem que ser edital, é a única forma. E aí pensei também que eu não achava tão interessante ser a temática. Porque a temática, qualquer branco pode fazer a temática. O que eu achava mais importante é possibilitar ao criador negro poder ter acesso ao recurso. E ele fazer do tema que ele quisesse. Porque para o branco não manda fazer de A ou B, do que o teu desejo, que é isso que vai dar certo. Bom, então, isso dito, fizemos com a Fundação Biblioteca Nacional, com a Funarte e com a Secretaria de Audiovisual. Era alguma coisa modesta, com o dinheiro que nós temos, né, que não é tanto, e passaram-se uns 20 dias. Eu perguntei para o Graça, que estava na Funarte, como é que estavam indo os editais, né? Ele falou, Marta, super bem, 3.600 pessoas que mandaram. Eu falei, pô! Ele falou, todo mundo quer ir tocar em Portugal. Eu falei, do que você está falando? Das bandas que querem ir tocar em Portugal. Eu falei, não é disso. Estou querendo saber dos editais para os afrodescendentes. Aí ele falou, bom, aí eu disse, só tem 18. Eu falei, mas e saiu aonde? No edital lá do Ministério. Eu falei, você acha quem leu o edital dos editais do Ministério? Mas é assim, as pessoas vão atrás. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí, falei, bom, não vai ser do jeito que a gente está acostumado a pôr edital, e tem gente, né? Que gente que já é habituada a ler edital. Tem que procurar, tem que achar as pessoas. E aí resolvemos fazer seminários nas regionais do MINC, que são em vários estados, e em São Paulo fizemos 24 seminários, no Rio de Janeiro acho que foram 20 e poucos também. Cada estado fez conforme as suas pernas,
os seminários. Para que, como foram os seminários? Nós pedimos a Palmares para tentar agilizar nos contatos de fundações e comunidades registradas, de qualquer tipo de comunidade negra que eles tentavam chegar e avisar que isso estava na praça. E aí fomos tentando, de todos os jeitos, para trazer as pessoas. E no final teve muito êxito. Foram 2018 ou 13 projetos que estão lá sendo analisados. Então mostrou que existia mesmo demanda reprimida, que as pessoas querem, e esses seminários eram basicamente para ensinar a fazer, preencher, que é uma papelada burocrática que as pessoas, geralmente da cultura, não tem essa especialidade com essa burocracia toda. Bom, quando estávamos animadíssimos que o problema tinha virado ao contrário, eu ia ter que arrumar um jeito de aumentar o dinheiro para não decepcionar tanto, não para 1000, porque não teríamos, mas em vez de 30 vagas, 40, 50, a gente aumenta, duplicar as vagas. Soubemos desse impedimento por causa do juiz que disse que não era constitucional fazer isso. Não sei de onde ele tirou, porque ações afirmativas até o Supremo já concordou que elas existem e tem que existir para não fazer uma mudança de situação inadequada e injusta. Aí, nesse momento, até nós conseguimos ter uma liminar para continuar, então nós estamos estudando já os projetos, para quando pudermos, a partir, porque ainda está, não caiu ainda, e nós chamamos liminar para continuar. Então nós estamos estudando, e nós vamos poder, então, apresentar os escolhidos na hora que tivermos passado esse momento da lei. Eu não sei mais detalhes do que isso, não sei se você cobra até algum detalhe. Vinha alguém de Brasília, mas não sei se conseguiu chegar já. Está aí, por acaso? Estou aqui, ministro. Tá? Estou aqui. Você gostaria, é da Conju, você? Isso, exato. Você gostaria de dar mais alguma informação que eu não tenha, por favor? Tá. Boa tarde a todos, meu nome é Gustavo Bertucci. Melhor no microfone. Se você vier aqui para frente, ninguém vai ter torcicó. O microfone aqui. Uma liminar, em primeira instância, que impedia que o edital prosseguisse. A gente recorreu dessa decisão e conseguimos no tribunal que o edital prossiga até o pagamento do prêmio. Antes, todas as etapas do edital podem permanecer, podem seguir até o pagamento do prêmio. Para o pagamento do prêmio, aí a gente precisa da decisão final desse processo, que deve acontecer. A gente já fizemos os recursos todos, estamos aguardando o julgamento. Estamos aguardando o julgamento final dessa decisão no Tribunal Regional Federal da primeira região. Não temos certeza de quando isso vai acontecer. De qualquer forma, acredito que foi uma grande vitória, porque em primeira instância o juiz tinha simplesmente mandado cancelar o edital e agora a gente conseguiu que o edital sim permaneça, só o pagamento do prêmio que não pode ser efetivado. No entanto, nós da consultoria jurídica da AGU estamos tomando todas as providências necessárias para que isso continue e chegue até o final exitoso, para que todos consigam receber os prêmios, como é de idealização da ministra, para poder realizar efetivamente os pagamentos aí ao final. Muito obrigado. Bom, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Sim, ministro, em termos jurídicos já fizemos, eu acho que foi de fato uma vitória essa reversão dessa liminar no tribunal, e paralelo a isso também já existe o recurso lá dentro para que eles julguem a causa em definitivo a nosso favor. Não, eu digo para apressar, porque pode demorar, né? Pois é, a previsão do edital, se eu não me engano, era que em agosto fossem divulgadas as listas, né? Nesse meio tempo a gente acompanha diariamente o andamento desse processo. Eventualmente, o que podemos fazer, se chegar perto dessa data, podemos tentar marcar uma reunião com os desembargadores envolvidos no julgamento da causa e apresentar a eles a nossa situação, a urgência e a importância que o caso requer, para que a gente consiga ter um julgamento apressado. Vocês também? A gente vai junto, fazemos um grupo,
Não precisa ser já. Eu acho que a sua posição está boa. A gente espera. Quando chegar perto, se não tiverem votado, não tiver posição, aí nós vamos. Como? Não, ele acompanha, é agosto. Porque ampliou o momento de... O problema é o seguinte, como a ministra falou, depois dessa demanda, houve uma alteração no edital. Aumentar o prazo, para aumentar o prazo. Interesse. Exatamente. Quando teve mais interesse, veio mais gente buscar, o propósito do edital foi alterado para que a gente pudesse atender essa nova demanda que chegou, com mais recursos. Eu acho que essa ideia é boa. A gente espera, e se chegar perto, a gente achar que não vai sair, a gente faz um pequeno grupo para ir lá conversar e tentar ver, tentar agilizar. Agora, isso aconteceu de uma forma que não foi muito planejada, foi uma tentativa de ver como que ia acontecer, né? Não em relação a desembargadores ou juízes, porque nunca passou na cabeça do Ministério que alguém fosse ter essa atitude. Mas na ideia de ver como é que seria a reação da comunidade. Se teria gente, como é que seria, né? E que tipo de projeto. Eu ainda não fui informada da qualidade dos projetos, porque uma coisa é ter 2.000 projetos, outra coisa é ter projeto que possa ser aprovado para fazer. Então isso vai determinar também muito, né? Porque, por exemplo, se a gente tiver 2.000 projetos e poucos projetos de excelência, qualidade, né, nós vamos ter que fazer cursos para workshops, vamos ter que investir na formação, na capacitação dos grupos, não para escrever projetos, porque aí eles já tiveram auxílio, mas para criar musculatura, né? Isso vai ser importante também. Mas sem mesmo saber se são bons ou ruins, eu acredito que isso faz parte da demanda de vocês e acho certo, porque sem investimento em infraestrutura, o grupo hoje tem pouca condição de ter condição de sobrevivência, né? A gente viu isso muito nos pontos de cultura, que eu considero que foi a coisa mais importante que aconteceu no Ministério da Cultura, foram criados pelo Gil, né? Foi a primeira vez que localidades, pessoas que trabalhavam em cultura, tiveram a possibilidade de ter um auxílio, por menor que fosse, tiveram essa possibilidade. E com isso nós tivemos uma capilaridade enorme. Deu um problema sério na prestação de conta, porque isso nós estamos tentando trabalhar, já vou contar como, porque eles não conseguem, o TCU não consegue entender que construir ponte é diferente de cultura, né? Não dá para prestar conta assim. Então, eles têm que entender que quando você dá um recurso para um grupo de 10 pessoas que faz dança, e o dinheiro não é tanto, ou eles dançam ou eles pagam contador para prestar conta, entende? Agora, isso, o Ministério está tão revoltado com essa questão de tanta dificuldade de entender que não é metro quadrado com a cultura, que hoje nós estamos fazendo 3 dias de seminário, começou hoje, em todas as áreas do Ministério, todas as secretarias e coligadas, apresentando o porquê que não dá para exigir da cultura a mesma prestação de conta que se exige para outras áreas, né, públicas. Mas, claro que tem que prestar conta, mas não é do mesmo jeito, é outra forma, né, de fazer. E vamos tentar ver se nós conseguimos reverter essa exigência do jeito que ela é. Tem que ter, mas porque é dinheiro público, mas não do jeito que a gente percebe que fica impossível de grupos artísticos prestarem essa conta. Então, em relação ao Ministério, nós estamos tendo 3 focos de ação que todos têm relação com a cultura e com a comunidade branca e negra, mas aí todos são inseridos, que eu vou explicar um pouco, que é o Sistema Nacional de Cultura, que foi recentemente aprovado, e que vai dar uma ligação entre a União, o Estado, o município, para ter um fluxo de recurso e de troca de ideias, de diálogos. Então, por exemplo, os municípios, que são mais 5.000 no Brasil, nós já temos quase 2.000 agora, que já aderiram, né?
Dos estados, só faltam 2 estados, mas um deles que falta é São Paulo, mas vai aderir agora, e o outro acho que é Pernambuco. E isso vai possibilitar, para conseguir aderir ao Sistema Nacional, eles têm que criar um pequeno fundo, e tem que ter uma secretaria, uma coordenadoria, porque tem uma cidade de 15 mil habitantes, não tem Secretaria de Cultura, mas tem uma coordenadoria. Tem que ter um plano de cultura e tem que ter um conselho, parte prefeitura, parte sociedade civil. Isso vai ser muito bom, porque vai agitar, né, a discussão da cultura. Agora que eu estou falando isso, a partir também do que você falou, nós não pusemos nenhuma cota nisso, mas eu não sei se nesse momento daria para pôr de forma de decreto, coisa assim. Mas nós poderíamos tentar colocar uma cota racial nesses planos, dos conselhos de cultura. Isso poderia ser importante, porque garantiria pelo menos algumas opiniões diferentes, não só negros, indígenas também, porque nós percebemos que na maioria não tem, né? E se esquece, até eu não tinha pensado nisso, eu teria posto, mas não pensei na hora que a gente estava fazendo. Mas ainda dá tempo de alguma forma fazer chegar aos que estão entrando que o Conselho de Cultura deveria ter participação. Bom, em relação ao Vale Cultura, isso vai ter um efeito grande na produção cultural e no trabalhador que ganha até 5 salários mínimos. Ele vai ser a empresa que faz a adesão, não é obrigatório, e ela pode fornecer a todos os seus funcionários até 5 salários mínimos um Vale Cultura, que é um cartão magnético, que a pessoa pode aí usar tudo que for de cultura, que vai ser tudo que for majoritariamente cultural. Isto é, cinema, museu, teatro, livraria, banca de jornal, instrumento musical. É R$50 por pessoa por mês e pode ser cumulativo. A pessoa pode juntar para ir num teatro mais caro ou comprar um instrumento musical, dar uma entrada, uma coisa desse tipo, vai poder fazer. Nós temos, a presidenta está para assinar o decreto na próxima semana e hoje a última estatal que faltava entrar, Petrobras, eu visitei de manhã, também vai entrar. Então, todos os funcionários de Correio, Caixa, Banco do Brasil, Petrobras, Previ, todos os estatais estão entrando. Isso vai dar mais ou menos 200 mil pessoas beneficiadas. Agora, fora as empresas privadas que vão entrar. Então, o que a gente está vendo é que nos espetáculos que tinham menos pessoas, que querem ir, mas não tem condição, vai ter mais gente com recurso para ir. Ele tem uma capilaridade grande, porque, por exemplo, você pega o Correio, os Correios foram muito bacanas, são das estatais brasileiras, e tem mais gente que ganha até 5 salários mínimos. Então, eles vão ter, o teto é 1% do lucro real da empresa. Só que o Correio vai ter muito mais gente do que tem lucro real de 1%. Então, eles vão ter que entrar está entre 30 e 40 milhões que eles vão entrar do próprio orçamento dos Correios para participar. E os Correios são muito importantes porque a capilaridade não tem um lugar no Brasil que não tem um Correio, né? Tem uma cidadinha que não tem um Correio. Ou não tenha o Banco do Brasil, uma agência da Caixa. Então, essas presenças vão ser muito importantes nas cidades pequenas. E eu tenho essa preocupação também, porque se não tem produção cultural da cidade, como é que a pessoa vai gastar? Vai poder comprar pela internet livro, mas essas cidades, não sei nem se tem banda larga para entrar na internet, né, para comprar livro. Vão gastar na cidade vizinha, provavelmente. Então, tudo isso os prefeitos já foram falados, que tem que investir na produção cultural da cidade, para fortalecer, nem que seja banca de jornal, para as pessoas poderem ter acesso. A produção cultural é melhor, né? Bom, e a outra coisa do Ministério, porque tudo isso vai costurando, né? São CELs. São 360 CELs das artes no Brasil todo. Esses CELs não são como em São Paulo, violência,
maior conturbação e mais dificuldade de acesso à cultura. Esses céus eles vão focar ou em teatro, ou música, ou cinema. Todos vão ter um pequeno cineminha de 100 lugares, um acervo da biblioteca, da Cinemateca e da Ancine, e uma biblioteca e um telecentro. Qual é a ideia da biblioteca? A ideia da biblioteca é, por exemplo, se eu moro numa cidade onde não tem muita coisa, tá? Aí eu quero saber sobre teatro. Eu vou ter livros que eu vou poder olhar, né? Eu vou ter DVDs de grandes peças estrangeiras, de grandes peças brasileiras. Nós estamos tentando ver agora com esse bate para comprar os diálogos por exemplo, você compra uma peça da Esbate que tem esses acervos do Plínio Marcos, tem os diálogos prontos, né? E aí o pessoal que frequenta aquele céu pode montar as peças. E nós estamos vendo para os céus que se interessam vocacionalmente por música, de comprar os instrumentos. Nós temos recursos para comprar os instrumentos musicais, né, para cada céu que desejar ter essa vocação. Então isso está caminhando bem. Agora o que é interessante observar é porque na hora que você faz um céu, que não é para criança, pode até ter, mas não é para necessariamente, é para a comunidade. Nós vamos ter uma qualificação da comunidade em linguagens diferentes, que o que interessa é isso, que as pessoas tenham acesso. Eu nunca vou me esquecer, quando a gente fez o céu de São Paulo, e foi na 4ª ou 5ª apresentação de teatro, as pessoas que 100% nunca tinham entrado no teatro. Aí já tinham 4 ou 5 vivências de teatro. E aí nós convidamos a maior mímica brasileira, Denise Stokes, para se apresentar. E quando ela começou a se apresentar, as pessoas não conheciam aquela linguagem. Então foi dando um zum, uma insatisfação, uma coisa na plateia, e de repente as pessoas sacaram o que era outra linguagem que eles não conheciam. Aí você não ouvia uma mosca dentro, porque ficaram extremamente interessados em aprender o que era aquilo. Então, a ideia é que esses céus possam levar outras linguagens para as pessoas, para que elas possam enriquecer suas vidas com diferentes possibilidades. Então, isso vai qualificar uma população para buscar outro tipo de cultura que ela não teve acesso, porque nunca teve, e vai poder escolher o que ela quer ter. E aí pode usar o Vale Cultura uma parte dessa população, outra vai usar o seu próprio recurso para procurar outras coisas. E até desenvolver talentos, que hoje a gente sabe que os talentos existem, as pessoas não têm a oportunidade. Então, nisso tudo, a comunidade negra ela não é a meta, mas ela é beneficiada, porque a comunidade negra menos tem acesso sempre. Então, ela vai ter esse acesso para poder se organizar, se expandir, se exercer como talento. Então, nós temos muito interesse com a participação de todos os grupos negros nesses projetos, né? Bom, agora o que eu gostaria um pouco é de escutar o pessoal que veio aqui, né? A minha ideia, quando o Cobra pensou em fazer esse encontro, era exatamente ter um contato para poder saber o que vocês estão pensando, as ideias que vocês têm, sugestões de como a gente pode chegar mais perto da comunidade. Eu acho que vocês apresentaram isso aqui, que você apresentou, é um caminho, né? Não é um caminho que eu vou conseguir fazer, mas é um caminho que dá boas ideias do que pode ser possível de como buscar. É bem-vindo, é bem-vindo. E o que mostra que pelos editais que já foram feitos de forma modesta, por essa sugestão, que não é modesta, mas que a gente pode pensar em como ampliar. E eu acho que os editais já serviram para muita coisa, para dizer, olha, nós estamos aqui, a gente quer, e a gente reivindica. E eu também queria falar um pouco do Museu Afro. Nós temos agora, hoje de manhã eu fui lá na Petrobras, fui fazer coisas nesse sentido, nós aprovamos 20 milhões da Petrobras para museus.
e colocamos 3 milhões para o Museu Afro na Bahia, para ver se a gente consegue terminar. Mas a ideia, que estamos em elaboração, e a Palmares está ajudando, e a Fundação do Barbosa também, é um museu afro em Brasília. E as pessoas perguntam, mas que tipo de museu e por que em Brasília? Porque em Brasília, eu já vou explicar, a Palmares tem um terreno que tinha sido dado pelo governador Cristóvão Buarque quando Mandela esteve lá, e o terreno foi perdido, nós recuperamos o terreno, e aí agora estamos pensando em fazer um museu naquele local, que sempre foi um museu para ser um acervo, né, da cultura negra. E aí, eu e o Cobra, nós fomos fazer uma viagem para tentar ver que tipo de museu. Eu só tinha uma ideia, porque na minha gestão como prefeita a gente fez um museu afro em São Paulo, em Ibirapuera. Mas isso não foi tão difícil, foi difícil achar e conseguir viabilizar o local. Mas a coleção estava pronta, porque o Emanuel Araújo tem uma coleção deslumbrante, pessoal, que quando ele foi doar na prefeitura, ele falou, olha, Marta, eu só dou se tiver um lugar decente, nada de porão. Eu falei, entendido, deixa que eu vou ver. E aí, depois, a gente ligou para ele e falou, olha, Manuel, eu achei o lugar. É no parque mais bonito da cidade e no prédio mais bonito do parque mais bonito da cidade, que é a Ibirapuera. E ele ficou muito feliz e doou. Não sei se ele fez concessão ou se ele doou. Em todo caso, o museu foi feito, está lá. E é um museu muito interessante, o Emanuel leva brilhantemente. Mas ele é um acervo de peças, basicamente. Também tem coisas culturais, tudo. É um museu que vai bem. Mas eu tinha ideia que nesse museu, se vocês querem discutir esse museu agora, também é bom. Ele tinha que contar a história não contada. Isso que tem que se falar, né? Um museu que contasse o que foi a escravidão e o que foi a contribuição do povo negro para a cultura brasileira e para a identidade brasileira. Isso as pessoas não têm tanta clareza, porque o documento aqui tem. Eu conheço isso. Evidente que tem. Quando você fala que é 40%, você podia falar que é 52%. Então, eu entendo perfeitamente o que você está falando. E nessa clareza, quando nós fomos para ver o museu, nós fomos para Washington primeiro, porque eu pensei, se vai contar uma história, a história não é com objeto que você vai contar a história. Você vai contar a história, tem que ter tecnologia, né? E é uma história de dor, então seria bom ver alguma coisa como o Museu do Holocausto. E uma história que tem que ter tecnologia de ponta, como o Museu de News Media nos Estados Unidos. Bom, aí fomos, e no Holocausto, no Museu do Holocausto, em Washington, a gente já percebeu que tem que ter uma arquitetura assim, muito diferente, porque tem que ter respiro. Você não consegue ver de uma vez só. Então, você nem consegue ver mais ver nada quando chega no meio. Então, tem que ter isso. E no de News Media, nós percebemos, né, que tinha duas coisas que tinham sido as mais importantes nos dois museus. O testemunho do Holocausto, o testemunho dos sobreviventes, contando. E no de News Media, eles usaram o 11 de setembro para contar, desde as pessoas que conseguiram sair com vida, até o bombeiro, contaram como a mídia do mundo todo trabalhou. Mas o depoimento foi mais forte no museu. Então, deu para perceber que a gente tinha que ter os depoimentos, os quilombos têm os depoimentos. E aí o Cobra ele já chegou a toda aqui com a missão de ver o que a Palmares tinha de depoimentos que a gente pode usar e o que ele tem que produzir agora de pesquisa para achar. Até aí nós estávamos indo achar com clareza do que estávamos, fomos visitar o maior museu afro do mundo, que vai ser o Museu Afro-Americano, que o Obama está fazendo, para começar 500 milhões de dólares. E vai ser uma cratera enorme na frente do Pentágono, onde vai ser erigido esse museu. Eles têm já 20 mil doações, gente, de peças, enquanto ele está só no virtual. Já tem essas doações todas.
Bom, nós vimos isso, que vai ser uma coisa muito forte, vimos também um museu de arte negra. E aí fomos para Nova York, visitamos o MoMA, o Whitney, para saber um pouco como é que seria um museu na ideia mais moderna. Foi interessante, porque eu também tenho ideia de como seria uma coisa muito moderna, mas aí a gente entendeu bem o que a gente tinha que fazer quando nós visitamos Schomburg, no Harlem. Que nós fomos assim para ver um acervo. E de tudo que a gente visitou, era a coisa mais moderna. Uma casa, nós entramos, mas aí, olha, aí eu entendi qual a importância de fazer esse museu com mais clareza. Porque você entra, tem um mapa da África e um mapa do Brasil. E você vê toda a migração, como foi da África, e os polos onde foram correntes maiores migratórias. Mas o mais importante para nós foi o número. 10 milhões de escravos saíram escravizados da África. Sabe quantos vieram para o Brasil? 5 milhões. Sabe quantos foram para os Estados Unidos? 380 mil. Lá eles hoje têm 13% de negros. Nós temos 52% de negros. E a história fez que eles tivessem um desenvolvimento X, uma guerra civil, e nós um desenvolvimento Y, que estamos... É diferente o que foi lá e o que foi aqui, e a guerra produzida por tudo isso, e ter 13%, isso é um aprofundamento dos porquês, né? Inclusive, já convido todos que a Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, vai fazer, se não me engano, em setembro, um seminário, me parece muito difícil de realizar, pelo nível de estudiosos que vem, a abolição na Rússia, a abolição nos Estados Unidos e a abolição no Brasil. Isso vai nos dar muita possibilidade de compreensão da diferença de tudo isso em diferentes países. Mas, para mim, ficou evidente que... E aí, nós chegamos no Brasil, fomos da Rui Barbosa, que o presidente da Fundação Rui Barbosa é negro, Manolo, e perguntei se eles nos ajudariam, né, o Ministério, a Palmares, porque nós precisaríamos de um grupo de estudiosos, primeiro, historiadores, para saber como contar a história. O que você conta? Você tem realidade, muitas tribos vendiam os perdedores da guerra como escravos, outros vieram porque foram capturados, e nós tivemos de 1700 a 1800 2,5 milhões de escravos que vieram para o Brasil, né, em um século, para as lavouras. E quando Dom João VI veio ao Brasil, nós tínhamos mais negros morando no Brasil do que brancos. Então, tudo isso tem que ser explicado. E a coroa portuguesa não deixava o Brasil, como colônia, se desenvolver. Ele não interessava. Mas as grandes fazendas tinham fazendas com 1.000 escravos, 2.000 escravos. E descobriram que os escravos sabiam tecer, né? E aí desenvolveram os tiares, que foram os primeiros no Brasil. Depois sabiam forja, então foi desenvolvida toda essa área. Então, se você for pensar, a cultura brasileira, ela é africana, a civilização, né? É claro que a gente tem que pensar que teve os portugueses, teve os toda a Europa. Deixa eu falar um pouquinho, depois vocês falam mais, gente, eu me corrijo. Ao tempo. Bom, eu estou contando tudo isso. Tá. Eu estou contando tudo isso porque eu acredito que esse museu é um resgate da contribuição negra. E nós temos agora... Tudo isso está acontecendo. Eu não tenho ainda o recurso para fazer, mas nós vamos arrumar. Mas no momento certo, nós vamos pedir para vocês ajudarem. Então, vamos para eles falarem. Bom, né, como é? Graças ao Batalá, graças ao Tuduá, graças ao Lumilá e a Itu, a Tia Ciata, a outros e outros,
africanos que deram o seu sangue, que derramaram o seu sangue para ajudar a construir esse Brasil. Eu agora estou me sentindo ainda mais negra. Se eu pudesse, eu agora é uma Exila de Iemanjá, a roupa preta, mas eu me vestia toda de negro. Porque graças ao Lorum, o negro está tomando consciência quem é ele. O que nós queremos. Está aqui a figura. Boa tarde, senhora ministra. Eu me chamo Beatriz Moreira Costa, por minha religião, a religião do Candomblé. Sou uma Iarorixá Sodeta baiana do Recôncavo Baiano. Eu sei dizer quem eu sou e de onde vim. Não preciso mais, eu acho que nós temos ferramenta e podemos agora pedir, não. A senhora vai me perdoar essa palavra, talvez seja muito forte. Exigir à senhora o que nós queremos. Respeito pelo povo negro. Pelos índios, o povo da Umbanda, o povo do Jeje e outros mais. Que não façam de nós ouvintes. Não forcem a nossa fé. Em mim está gravada dentro do meu coração. Eu morrerei por esse legado. Que eu batalhar e eu duduar em seguro.